o logo aqui tão bonito que fizeram, né? O primeiro webinário da Liga Acadêmica de Enfermagem da Atenção Básica, né? Já parabenizei pela iniciativa, tem outros colegas que vão estar presentes durante a programação também, né? A professora Rose Santana, lá da UF, dentre outros, né? Isso eu quero também, na figura do Getúlio, né? Eu quero saudar todos os estudantes, na figura do professor Daniel, eu quero saudar os professores, né? E enfermeiros aqui presentes, tá? E na figura da professora Rosa Santana, que vai estar na programação, eu quero saudar todos os preletores, né, os palestrantes que vão estar enriquecendo esse webinário. Bem, aqui, né, já que nós estamos falando de atenção primária, né, eu trouxe aqui uma foto, daqui é lá da minha cidade, apesar de morar em Belém, eu nasci em Salinópolis, alguns de vocês podem até conhecer, né, que eu digo que é o encontro da Amazônia com o mar, né, com o Atlântico, com o Oceano Atlântico. E essa daqui é uma foto da Unidade Básica de Saúde da Família, né, lá da Ponte do Atalaia, e aqui são protetores faciais que nós, através da Bem Pará, produzimos e arrecadamos fundos e distribuímos para várias cidades do estado, né, para vários serviços, tanto da atenção primária quanto urgências e hospitais. Né, são os protetores faciais, as face shields. Né? Então, dessa forma, a atenção primária pode estar protagonizando. Depois eu falo mais detalhes sobre o funcionamento especial dessas equipes lá, tá? Bem, aqui, né, a arte que caprichosamente fizeram, obrigado, né, algumas informações complementares, né, sobre a minha formação, né, tá. A minha orientadora do doutorado é a professora Emiko, né, que é uma grande referência na saúde coletiva, tá? A professora Emiko Yoshikawa Egre, que tem a teoria de enfermagem, né, a TIPESC, teoria de intervenção prática de enfermagem na atenção primária. Quem quiser saber um pouco mais depois, né, pode até mandar uma mensagem para mim e, enfim, aprofundar sobre isso. Pode ser até um outro tema mais para frente, né? Bem, a apresentação, ela está organizada, né, encadeada, né, falando do que é atenção primária, né, a Covid-19, a APS, as pandemias, eu busquei trazer um pouco retrato histórico sobre isso, né, enfermagem, as pandemias, a centralidade do cuidado versus centralidade da prevenção e que condições, né, para uma atuação forte da atenção primária no contexto da pandemia da Covid-19, né, apontando alguns possíveis adequados manejos e experiências exitosas, né. E que heranças a gente pode, de repente, apontar, tá? Bem, nesse sentido, né, a gente sabe que a enfermagem, ao longo da história, ela foi exercida por religiosas, né, no Império Romano pelas diaconisas, na Idade Média as Irmãs Agustinas e Irmãs da Caridade, e na Inglaterra, né, do século XIX, as enfermeiras visitadoras ou enfermeiras distritais. Né? Inclusive, aponta-se que nesse momento é que nascem as enfermeiras de saúde da família, enfermeiras da enfermagem comunitária, né? E aí tem aqui o grande protagonismo de Elizabeth Gurney Fry e, posteriormente, a Florence Nightingale, que, num dado momento, atuou no ambiente hospitalar de guerra, né? Com vários conhecimentos que hoje estão sendo muito necessários, a lavagem das mãos, o arejamento do ambiente, tudo isso, todos esses elementos são importantes. Além de que, né, hoje a gente tem aí, no tempo de Florence, era a Rosa dos Ventos, mostrando a mortalidade de forma infográfica, e hoje é a curva, né, e como temos que achatar a curva. Bem, então, a atenção à saúde, ela nasce, na verdade, com a atenção primária, porque não constituíram hospitais, né, para fazer a atenção à saúde, ambientes formais, organização dos serviços de saúde. Então, ela nasce como atenção primária. E aí nós temos, exatamente, eu trouxe aqui a figura de Edward Jenner, né, que ele que descobriu a vacina da varíola, né,
um alento, uma inspiração para o atual momento. E ele era um médico rural, o dito médico de cabeceira. E nós tínhamos o que, por outro lado, aqui, como eu falei, as enfermeiras visitadoras, né? E, como eu estava dizendo, apesar de Flora se atuar no hospital, quando ela saiu de lá, ela exerceu e liderou esse movimento, né, de diminuir a mortalidade materna e infantil através das visitas e também de melhorar a questão da higiene para a questão de duas epidemias, né? E aí a gente tem, assim, epidemias, pandemias. Pandemia, se a gente for considerar o continente europeu, a questão da cólera e da febre tifoide, mas hoje, com os tipos de transporte, né, muito mais rápidos, as doenças também vão de forma muito mais rápida, e ao invés de epidemias localizadas ou pandemias continentais, a gente de infecções, né, de um número de infecções, mas continentais a gente tem infecções em vários continentes, é considerada pandemia, né? Bem, e aqui está no artigo de Rodrigues Gomes, no final vai ser citado, vai ser mostrado, né, como referência. A gente tem aqui, ó, essa questão da atenção primária, enfermagem, pandemias e epidemias, como eu estou dizendo. A Idade Média, a peste negra, no século XIX, a febre tifoide e a cólera. O próprio sanitarista, o Edwin Chadwick, ele atuou de forma a ter uma compreensão maior e também trazer as questões sociais para ilustrar esse cenário de saúde, né? Então, lá ele já apontava esse compromisso sanitário internacional que a gente hoje tanto vê que é necessário diante de precárias condições de trabalho. Parece que a gente está vivendo a mesma situação, né? Infelizmente. Muita pobreza, condições precárias para os trabalhadores, não só na área da saúde, mas muitos outros. E aí, nesse final do século XIX, início do século XX, a gente vive essas epidemias, né? Aqui no contexto mais brasileiro, né, a gente tem, além da cólera, né, no contexto amazônico, tem até um filme, O Amor nos Tempos do Cólera, baseado no livro do Gabriel Garcia Marques, né, que relata, né, esse romance num contexto de epidemia do cólera na Amazônia colombiana. Né? E aqui no Brasil, né, acho que a maioria que já deve ter visto o filme História da Saúde Pública no Brasil, vê a mídia da época noticiando as várias epidemias do início do século XX. Né? Bem, nas Américas, a gente tem essa atuação, né, enquanto atenção primária, das enfermeiras visitadoras lá em Nova York, em 1877 e depois de 1893, né? E essas iniciativas delas todas estavam não só para controlar determinadas doenças, mas também para minimizar os efeitos, né, de um contexto social desfavorável, um contexto de miséria. E Mary O'Donnell, ela funda a primeira escola de enfermagem em 1899 em Cuba, né? Ela foi formada em Nova York e atuou em Cuba. E daí a gente vê uma bela tradição também, né, da formação destas enfermeiras cubanas. 1906, Equador e Panamá, e também tem um contexto dos projetos desenvolvimentistas, né, naquele período, em especial aí no canal do Panamá. Em 1914, a atuação de enfermeiras para erradicar a esquistossomose, né, na Costa Rica em especial, e posteriormente em outros países. Bem, então, vindo mais para frente, né, a gente tem, ainda assim, a atenção primária era de forma muito tímida, né, enquanto organização de serviços de saúde. A gente sabe também aí da
pé da Fundação Rockefeller, né, que tem aí suas contradições no sentido dos seus interesses, mas que aqui no Brasil, né, fundou, por exemplo, a Fundação CESP, né, que era o Serviço Especial de Saúde Pública, né, voltados para a saúde das pessoas que vinham extrair as drogas do sertão, né, aqui na Amazônia e em outros lugares do país, né, para garantir a assistência às pessoas com malária, etc. Né? Bem, mas ainda assim, os serviços de saúde eram muito focados no hospital e cresceram muito no Brasil, por exemplo, a partir da década de 50, né? Em especial na ditadura militar brasileira também. Bem, e nesse contexto todo, né, a OMS observava que deveria estar focando na formação, né? E aí o Fred Soper, que foi um dos primeiros diretores do braço da Organização Mundial de Saúde nas Américas, a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, que antes era uma repartição e depois virou a organização, né? Ele e a Agnes Chagas, que dirigiu a seção de enfermagem na OPAS, acompanharam cursos, em especial a Agnes Chagas, acompanhou os 60 cursos que tinham na época nas Américas, né? E para exatamente ajudar na formação não só na área hospitalar, mas também na atenção primária, né? E a formação era voltada para exatamente combater algumas doenças, alguns agravos que eram muito importantes, né? A malária, a febre amarela e tuberculose, né? Nesse contexto mais para frente, em 1978, é que a gente tem realmente o mundo vivia um hospitalocentrismo muito grande e na Conferência Mundial de Saúde, em Alma-Ata, no Cazaquistão, em 1978, é bem, né, famosa e bem conhecido esse momento, onde lá se tinha o slogan, né, Saúde para Todos, no ano 2000. Se previa acabar com a tuberculose, hanseníase, né, aqueles velhos indicadores de diminuir a mortalidade materna, infantil, etc. E estavam vendo que deveriam ter um foco na promoção, né, e prevenção, nos cuidados primários, na atenção primária à saúde. Bem, os países que já adotaram, né, essa reflexão, esse apontamento, Cuba, Canadá, própria Inglaterra, né, vê-se que hoje eles avançaram bastante na atenção primária. Bem, e aí, no Brasil, a gente tem a Fundação CESP, anterior a isso. Lá na terceira conferência, antes da ditadura militar, né, que iniciou em 64, a gente tem a terceira Conferência Nacional de Saúde, que apontava que precisava mudar esse foco da atenção à saúde. As iniciativas pré-SUS também já colocavam algumas questões, né, que já reorientavam esse modelo de atenção. E aí, o SUS nasce em 1980, né? Desculpa, 1990, tá? Erro aqui, né? Mas só em 94, efetivamente, é que nós temos uma política nacional voltada para a atenção primária, que foi o antigo PSF. Eu digo até para meus alunos, olha, quem ainda fala PSF está lá em 94, porque desde 2006, com a Portaria 648, a PNAB, né, a normatização da PNAB em 2006, já mudou para ESF, Estratégia de Saúde da Família, né? A mais recente, PNAB, ela é de 2017, né? Mas tem algumas outras mudanças incorporadas aí, né? Como a questão do fim do NASF, por exemplo, né? Não é possível mais abrir novos NASFs, tá? Bem, e aí na atenção primária, o enfermeiro tem um protagonismo muito grande, mas, em 2017, essa PNAB já tem mais fragilidades do que fortalezas, mas ainda assim é o que guia, né, nossa atenção primária no país. E mais para cá, mais recente, a gente vê mudanças,
na política de financiamento, fim do financiamento por blocos, e aí vai do interesse dos gestores locais a destinar as verbas para a manutenção dos serviços, inclusive da atenção primária. Isso é um pouco perigoso, né? Porque se o gestor é hospitalocêntrico, ele pode, de repente, investir só na questão de urgências, hospitais, etc., né? Sendo que toda a rede de atenção à saúde é necessária, né, para atender as pessoas de acordo com a complexidade clínica que elas apresentam. Bem, e aí a gente tem também uma recente mudança, que é a captação ponderada, né, que, para mim, eu vejo que é uma quebra na universalidade, ou seja, vai pagar por pessoas que estão cadastradas nas estratégias de saúde da família, né? Então, os municípios estão loucos agora tentando cadastrar, principalmente quando baixou um pouquinho essa curva de casos, e tem contratado, às vezes, empresas para digitar, para poder ter mais pessoas cadastradas no município vinculadas à estratégia da família, para poder receber, não era como era o PAB fixo, né, que o município recebia, né, o valor por cada munícipe, agora ele vai ter que receber um valor por munícipe cadastrado, vinculado a uma estratégia da família. E, por outro lado, também a gente tem o pagamento por desempenho dentro da atenção primária, que são 7 indicadores, né? Aqui falando rapidamente, né, porque isso daí seria realmente uma outra fala mais detalhada, né? São indicadores voltados à saúde da mulher, criança, as pessoas com hipertensão e diabetes, né? São 7 indicadores. E aí tem iniciativas, por exemplo, na questão da hipertensão e diabetes, que é o programa que eu coordeno dentro da Secretaria Municipal de Saúde da Ananindeua, das doenças crônicas não transmissíveis. Tem que solicitar pelo menos 50% dos cadastrados, das pessoas com diabetes cadastradas, tem que solicitar hemoglobina glicada para pelo menos 50% deles. Aí o município recebe um maior incentivo de acordo com a cobertura. Para as pessoas com hipertensão, tem que verificar pelo menos 50% da pressão dos cadastrados em cada semestre, né? Então, no contexto da pandemia, isso furou, né? Sobre a captação ponderada, eles já estenderam para agosto, quando na verdade era agora até junho, e o pagamento por desempenho ainda não, que eu conheço, ainda não saiu, nada que também postergue essas coberturas previstas. Bem, tem algumas críticas porque focam em pequenos grupos, não é muito amplo, tá? Essa questão do pagamento por desempenho, mas, enfim, como eu disse, é um debate à parte. São mudanças na política de financiamento, né, que a gente tem que atentar. Além da emenda constitucional 95, a EC 95, que é considerada a PEC da morte, congela os gastos, né, por 20 anos. Bem, então, a gente também vê, agora, depois, né, de 40 anos, né, de Alma Ata, saiu a Carta de Astana, mas essa carta, apesar de algumas boas considerações, ela coloca o que tem chamado de cobertura universal de saúde, inclusive defendido pela questão, o movimento Nurse Now, né, que tem positividade, mas que a cobertura universal de saúde, que seria? É a atenção primária para todos. Onde tem atenção primária, ok, né? Mas, onde não tem, é um avanço. Mas, como nos Estados Unidos, né, não tem. E lá não prevê que seja pública. Pode ser pública ou privada, mas que todos tenham, né? E aqui no Brasil chegou um movimento também para cada vez mais privatizar a atenção primária. Então, não podemos cair na balela do discurso de cobertura universal, tá? A cobertura universal é exatamente, todos são cobertos, só que cobertos pela atenção primária. A atenção secundária e terciária, quem tiver dinheiro que pague,
É isso que significa, tá? Então, o Brasil tem. Então, a gente já tem uma cobertura, ainda não é universal, porque não chegou para todo mundo, né? Quando você tem uma cobertura 100% de saúde da família, aí é cobertura universal. Mas não pode deixar de ter uma atenção secundária, uma atenção terciária, né? Uma rede de atenção à saúde como um todo, com acesso universal e integral, tá? Então, isso é que a gente deve defender. Não cair no discurso, na balela de cobertura universal, tá? Bem, e quem cobre, quem é PS cobre, né? Quem é atenção primária cobre, né? Então, são divididos lá no cadastro do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, né? Eu digo que é o Facebook da saúde, né? Na verdade, só não tem o Face, mas tem o nome de todo mundo que trabalha no serviço de saúde, né? Que são vinculados a uma equipe, a uma instituição. Bem, então ele tem uma população geral, que é dito o povo da cidade, né? Quilombolas, né? Que desde a portaria 648 já são contemplados, municípios que recebiam, que tem equipe, que tem ESF quilombola no município recebiam 50% a mais, isso foi cortado, infelizmente. Ribeirinhos também tem um aporte maior para equipes estratégia de saúde da família ribeirinha ou fluvial, né? Povos indígenas têm um regramento próprio, né? Que é através que é regido, né, pela CESAI, pela Secretaria Especial de Saúde e Atenção à Saúde Indígena, né? Que se organiza através dos DISEI, né? Distrito Sanitário Especial Indígenas. É a atenção primária indígena, né? Também daria uma outra fala. As equipes de consultório na rua e a ABP, né? Que é a equipe da atenção básica prisional, tá? Então, aqui a gente vê vários grupos vulneráveis também nesse contexto da pandemia e que são atendidos pela atenção primária. Então, a atenção primária pode protagonizar várias atitudes, várias iniciativas diante desses grupos. No entanto, a gente vai falar um pouco mais para frente, a atenção primária ficou um pouco que congelada no início dessa pandemia, né? Não por culpa da própria atenção primária, por orientações, momentos epidemiológicos, que a gente já vai falar. Coronavírus, apesar de bem super falado na TV, na mídia, enfim, nas redes sociais, né? É importante, a Covid-19 é a doença, né? E o agente etiológico é o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, né? Bem, ele é responsável por um quadro respiratório que vai, muitas vezes, cursa de forma assintomática para alguns, ou de sintomas gripais, e outros podem evoluir com pneumonia e as complicações advindas disso, né? No qual, no Brasil, infelizmente, aí a gente deixa o nosso pesar para as mais de 55 mil pessoas, né? Que faleceram em função da Covid. Inclusive, nossos colegas enfermeiros, né? Nossos colegas da enfermagem, né? Que dentre os trabalhadores da saúde são os das maiores vitimadas. A gente perdeu vários colegas nossos, enfim, é um momento que nos toca muito, nos emociona, mas nessa guerra, né, a gente tem que honrar esses soldados, seguir em frente e lutar por melhores condições para nós, enfermeiros, e para o pessoal de enfermagem, mas para todos os trabalhadores da saúde e pela democracia. Bem, então, a transmissão, né, ela foi tendo seus tempos, né, comunitário, né, e os manejos de serviço de saúde foram mudando, e aí o foco muitas vezes na medicação, né, é importante, tudo, a falta, a indefinição, né, de protocolos, né, por conta de ser uma doença nova, de ter uma transmissão muito acelerada, né, e isso está sendo, na verdade, o desafio para a saúde pública mundial. Bem, e nesses momentos epidemiológicos, né, a gente tem aí a centralidade do cuidado versus a centralidade da prevenção.
Então, nesse primeiro momento, a centralidade do cuidado ela não estava na atenção primária, de fato, né? O que se recomendava, de acordo com o comportamento epidemiológico, né, do vírus? Fique em casa, né? Vá ao serviço de urgência quando estiver grave, quando sentir falta de ar. Então, isso aqui eu coloquei mais ou menos, né? Então, alguns tempos epidemiológicos, né? Lá, o surto local, ainda em Wuhan, na China. Muitos não acreditavam, profissionais de saúde foram desacreditados também. Também não estava se investigando, né? E sem evidências que pudessem mitigar ou resolver melhor essa situação, né? E aí foi se acompanhando, viu-se que a doença se espalhou de forma muito acelerada. E aí, em março, foi declarado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, dia 11 de março. E aí, se antecipa a vacinação do H1N1, aí vem o protagonismo da atenção primária, muito mais forte, mas também desafiador, porque não pode aglomerar, e as pessoas corriam para os serviços de saúde. Se conseguiu alcançar metas, em especial para os idosos, tem que se avaliar um pouco o que ocorreu nesse momento, para poder planejar momentos posteriores, para que as pessoas possam buscar a vacinação, né, de forma segura, né, e organizada. Orientações iniciais para evitar a propagação do vírus eram: fique em casa, só se sentir falta de ar, vá à urgência. Lá também, nesse momento, foi proposto fast track na atenção primária, um fluxo rápido, né, que foi proposto pelo Ministério da Saúde, e com o papel do ACS, o recepcionista, com o papel do técnico de enfermagem, do enfermeiro ou enfermeira e do médico, né. Na parte, e aí se descartava ou não a questão dos sintomas respiratórios, e naquele momento sempre se pensou, tem que vacinar porque para diferenciar a Covid-19 da influenza, né? Tem que dar o Tamiflu, porque se for a influenza, vai melhorar, né? Se não for, enfim. Então, inclusive, dentro do Fast Track, em termos de medicamentos, se propunha o Tamiflu, né? Você também ouvir, para esses casos. Só que também nem tinha remédio em todos os lugares, né? E as pessoas, né, tiveram muita dificuldade. E o SUS, inclusive, forneceu, né, só era apresentar a receita, e forneceu o Tamiflu para muita gente nesse período. Bem, as ações e modos foram muito localizadas e acompanhando o ritmo epidemiológico, né, em cada local. E aí, em maio, já mudou um pouquinho, né? Procura o serviço de saúde, urgência, aos primeiros sintomas, né? Só que em alguns lugares, e aqui a gente tem essa foto, né, a atenção primária funcionou também aos finais de semana, os casos leves. E aí, os primeiros sintomas, ao invés de um serviço de urgência, eles iam buscar atendimento numa atenção primária, numa unidade básica de saúde, tá? E aí tem aqui um consultório de enfermagem também lá de Salinópolis, né? Aqui a enfermeira auxiliadora, um colega que cedeu, né, a foto, né, dentro do contexto da nossa campanha lá dos protetores faciais. Bem, e em junho parece que tem um movimento que começa o novo normal, né? Ainda assim com muito cuidado, né, para que a gente não tenha uma nova onda, né, de casos. Bem, a ciência já apontava naquele momento que o pico da curva, pelo menos aqui localmente, né, pesquisadores da UFPA e da UFRA, na Universidade Rural da Amazônia, eles já apontavam que o pico da curva seria em maio, né? Bem, condições para atuação forte da atenção primária. A gente tem uma característica na atenção primária que é a sua capilaridade, a gente está onde as pessoas moram, nos bairros, né? E só que a gente tem que estar protegido, né, para não se contaminar. Tem que ter educação permanente com todas as novidades, né, e as melhores práticas, né, para
para que os profissionais da atenção primária possam aderir e adotar, né? O vínculo também é um fator importante, né? E um fortalecimento nesse contexto, né? Porque a gente conhece as pessoas, né? O reconhecimento do território e dos recursos que ele tem, né? E aí a gente tem que ter EPI, que era talvez algo não muito valorizado no contexto da atenção primária. Eu mesmo já adoeci, já tive a catapora, né, por atender criança. Eu pensei que tinha tido na infância, mas ao atender foi em 2013, né, na saúde da família, ao atender uma criança no dia, no outro, 3 dias depois, eu também apresentei as bolhas e, enfim, mas foi leve. Então, por quê? Porque a gente não usa EPIs, né? Então, as máscaras, protetores faciais, em determinados casos, eles talvez sejam o que fiquem. Bem, tem que ter recursos humanos, só que no contexto da pandemia, a gente teve que afastar grupos de risco, né, considerados de risco, maiores de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, né, etc. Então, já diminuiu o número de recursos humanos, né. Treinamento, né, a educação permanente, tem que ter fluxos e protocolos e treinar sobre eles. E em alguns lugares foram feitos ambulatórios ou equipe distritais de referência, como eu mostrei, tá? E o suporte da rede, né? Aqui, por exemplo, a policlínica, aqui falando de Belém, né? A policlínica era para especialistas e, de repente, virou um serviço de atenção primária para os casos leves, né? Hoje eles estão fazendo isso de forma itinerante, inclusive considerando a interiorização. Eles estão indo para os interiores do estado aqui para fazer vários atendimentos, né? E o suporte da rede de atenção à saúde de acordo com a complexidade clínica, né? E aí vem o gargalo que sempre existiu, que é a falta de UTIs, e não só de UTIs, mas também pessoas capacitadas para atuar nela, né? E aí a centralidade do cuidado, né, que a gente falou, né, e a centralidade da prevenção, sempre a atenção primária atuou na prevenção. E eu acho que é esse o caminho que a gente vai estar tomando nesse momento, né? Então, a centralidade do cuidado, hoje, eu acho que ela cada vez mais vai recair sobre a atenção primária na resolutividade dos novos casos de forma mais precoce, né? Então, a gente tem aqui algumas experiências exitosas, não sei se vocês viram, né, um link, na verdade, para o cálculo de EPIs na atenção primária, né? As notas técnicas locais, em Ananindeua mesmo nós fizemos algumas notas técnicas, até sobre higienização do isolamento, né, aéreo ou da proteção ocular, que é considerado os óculos de proteção ou a própria face shields, né, os protetores faciais, né, dentre outras notas, inclusive para afastamento de grupo de risco, etc. A teleconsulta também é uma experiência exitosa, não conseguiu ser em todos os lugares. Os fluxos rápidos de teste, né, drive-thru, enfim, outras iniciativas de fluxo rápido de teste, avaliação e avaliações, né, e também os fluxos exitosos aí na questão da vacinação. Ambulatório de atendimento de suspeitos de Covid, com funcionamento finais de semana, um exemplo de Salinópolis. Policlínica com suporte de média complexidade. Também aí a gente viu essas iniciativas, né? Os noticiários colocaram o fluxo rápido de testes em São Luís, né? Outras iniciativas também em Belém e Salinópolis. Bem, caminhando para o fim, eu não estou vendo os comentários, né? Mas depois a gente pode retomar. Eu estou com a tela cheia aqui, exposta, né? Caminhando, né, para o fim da fala, nesse primeiro momento, né? Que possíveis boas heranças a gente pode estar pontuando, né? A incorporação dos meios digitais na mediação do atendimento, a cultura da biossegurança que pode ficar, né, no contexto da atenção primária, e até em outros contextos também, mas em especial da atenção primária, no atendimento das pessoas com tuberculose, que precisa também de isolamento aéreo, né?
Até a hanseníase, que não é tão rápido, que pega assim, mas também é importante, tá? Também já atendi muitas pessoas com hanseníase, já tive sensações parestésicas e tudo, né? Então, essa cultura da biossegurança, acho que ela vem para ficar realmente, tá? Com o uso dos EPIs. As evidências e inovações construídas aí nesse contexto, tá? E aí, se for para o campo da atenção terciária, a gente tem lá, que foi criado no Amazonas, né? Uma cápsula, né? Que assemelha-se a algumas cápsulas usadas na Europa, mas que foi feita aqui com as inovações locais brasileiras. E pensar que somos uma humanidade só, né? Somos uma só humanidade, um só planeta, né? E nós somos socioecologicamente diversificados, né? Então, e as respostas a esses contextos, né? Famílias numerosas têm mais chances de transmitir uma para a outra, né? Famílias, né, que menores e que têm condições econômicas favoráveis à transmissão, aí fique num quarto, né, isolado da família. Isso, para quem teve condições, pode ser assim, para outros, não. Então, essa é uma realidade que reflete a realidade socioeconômica do país. Então, a doença atingiu pobres, ricos, etc., mas a proteção e manejo, né, é diferenciado. E isso é a determinação social do processo de saúde e doença, que é um elemento importante da TPESC, por exemplo, que eu falei lá no início, da teoria de intervenção prática de enfermagem e saúde coletiva. Uma outra questão que foi importante, né, e aí a gente pode voltar lá para a Inglaterra, ver o primeiro-ministro, né, uma lógica privatizadora, né, do neoliberalismo, depois sai, não só defendendo o Sistema Nacional Público de Saúde, né, da Inglaterra, mas também os estrangeiros, né, que ajudaram a salvar a vida dele, né. Então, o mundo tem mostrado, nesse contexto da pandemia, que o serviço público salva, né. Então, aqui, quando eu fui entregar protetores faciais em UPAs, por exemplo, pessoas de um determinado plano de saúde, estando lá, né, a médica estava relatando o que eu faço, né, que precisa de UTI e o plano dela não tem mais e tudo, enfim. Então, o SUS salvou muita gente, né. A APS vai protagonizar de forma sustentada, né, finalizando um pouco a fala, a prevenção da Covid, com o manejo de casos com os primeiros sintomas e também, mais para frente, com a vacina, né? Então, isso é um protagonismo muito bonito e que a gente tem que realmente fazer, né? Isso defendendo o SUS, defendendo esse modelo mais da atenção primária, da promoção e prevenção, mas também garantindo na rede todo o suporte necessário para os casos de acordo com a complexidade clínica. Então, aí, em termos de considerações finais, né, aponta-se também o fortalecimento dos sistemas de vigilância e saúde, né, com testes de tecnologia necessária. Em caso de crescimento de casos, né, a nova proibição de viagens e possível quarentena obrigatória, como tem ocorrido em alguns países, como a gente tem observado, tá? Além, como os auxílios, né, ajudar a mitigar esse impacto econômico e social, os financiamentos, auxílios, etc., isso é importante. A saúde não está descolada desse contexto, não há uma prioridade entre vida e economia, as duas são prioridades e tem que ver as melhores formas. Uma atuação de forma segura sempre, né? A bioproteção, um planejamento do retorno ao atendimento a um novo normal, na verdade, e sempre, né, lutar pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, né, e pela democracia que a gente vê ameaçada. O SUS é uma conquista da democracia, e a democracia trouxe muitas outras conquistas para o nosso povo brasileiro. Então, eu deixo o meu abraço, espero ter ajudado com alguns elementos, né, nesse contexto aí da encomenda
solicitada para a abertura do evento da Liga de Enfermagem de Atenção Básica. Obrigado. Professor William, nós que agradecemos a sua participação, né, pela brilhante palestra, né, por ter nos colocado a refletir sobre a importância da atenção primária, né, sobre a importância do SUS e de como a gente consegue observar o protagonismo da enfermagem, né? Fizemos aqui um passeio no contexto histórico, chegamos aqui na nossa atualidade, né? A enfermagem sempre presente em momentos de pandemia, em momentos de catástrofes, né? Que é um processo desafiador para o processo do cuidado, do fazer enfermagem, né? Nessas realidades. E aí algo que eu achei bem interessante, né? Que você apontou sobre a questão da centralidade do cuidar, né? É perceptível que muitos serviços de saúde têm se destacado, né, quanto ao manejo dos casos, né, quanto na abordagem terapêutica daquele paciente, mas a gente consegue observar que uma coisa que até nós conversamos pessoal por telefone, né, a questão das famílias enlutadas, né, as famílias que perderam seus entes queridos, né, que estão mais próximas da nossa realidade, próximas da comunidade, né, e que aí nós vamos ter que ter um manejo adequado para receber essas famílias que perderam seus entes queridos, a fim de fazer um cuidado centrado realmente. Se você pudesse falar mais um pouquinho sobre isso, seria bem interessante. É importante, né? Porque é isso que você falou e que a gente realmente tinha comentado, e depois eu faço algum comentário também sobre essas fotos que eu tinha colocado aqui, tá? Que quando a gente escolhe trabalhar na saúde, se formar em saúde, a gente não escolhe pela vida, né? Só que a gente esquece que a vida ela é um ciclo finito, né? E esse fim a gente pouco aborda na formação, a gente pouco se prepara e nem visualiza muitas vezes, né? Mas esse fim ocorre. E no contexto da pandemia, nós lidamos de forma muito mais frequente com esse fim, né? E como realmente fica essa assistência ao luto, né? Eu acho que esse desafio também ele é trazido para a formação e para a educação permanente, né? No caso dos profissionais, né? Para que dê esse suporte nessa assistência ao luto para as famílias enlutadas no contexto de atenção primária, no hospital, né? A gente perdi também familiares, né? Mas assim não foi por questão de Covid, né? Na verdade pela investigação que se teve, né? Mas e de vez em quando, né? Aí tem que dar o suporte para minha mãe, enquanto familiar, enquanto enfermeira, etc. A minha tia que faleceu, e isso é algo assim que a gente tem que trabalhar, né? Se preparar para esse fim, né? Preparar as pessoas para a questão da perda. O ser humano em si ele não gosta de perder em nada, inclusive parente, né? Pessoas queridas, óbvio. E tem que ter solidariedade, né? Essa foto aqui, por exemplo, ela mostra a gente não tem que ficar parado, como esse barco que está aqui, apesar do cenário lindo. Aqui em Ananindeua, nas nossas mutirões para ir para as ilhas de Ananindeua, são 12 ilhas, 9 ilhas habitadas. Toda quinta-feira, inclusive amanhã, eu vou de novo. A gente não pode ficar igual esse barco parado, apesar do cenário bonito, né? E nem essa bandeirinha aqui do Brasil toda destroçada. Foi assim que a gente ficou. Principalmente com o presidente que a gente tem, né? Que não foi solidário ao luto, né? Das milhares de famílias brasileiras. E então o cuidado paliativo ele é uma saída para a gente ajudar nesse preparo da assistência ao luto, tá? Então se aprofundar sobre a filosofia dos cuidados paliativos, né? Que é garantir o conforto, o alívio das dores, né? Só que aí a gente viu isso diante de um sistema colapsado, abarrotado, mas também esse preparo da assistência ao luto através do cuidado paliativo, influenciado pela religião que as pessoas têm, pelas concepções que elas têm, não necessariamente religião, tá? E poder também ter
teve iniciativas da rede de pesquisadores em processos de enfermagem, que fizeram diagnósticos de enfermagem voltados para esse momento, para assistência, para o luto, para a questão da biossegurança também, né? Para ajudar os enfermeiros a manejar melhor esse contexto da doença, da bioproteção, né? Da biossegurança, da assistência nos vários contextos. Quem puder acessar ao site da REP, Rede de Pesquisadores em Processos de Enfermagem, né? E ver lá o material que eles construíram. Também é algo que ajuda nesse contexto que a gente está conversando. Mas se apropriar da filosofia dos cuidados paliativos também é uma saída, né? Não podemos ficar igual esse barco parado e muito menos destroçado, como essa bandeira aqui que está no canto. E aí, que caminho a gente escolher, né? Tem que escolher os caminhos mais seguros, com as evidências científicas mais sustentadas, né? Aqui também é o cenário lá da ilha João Pilatos, tá? Aqui a gente na assistência, nesse cenário diversificado, né? E biodiverso, sociodiverso, né? Nós somos um país multicultural, um país plural, um pluralismo cultural grande. Inclusive, eu me solidarizo no Maranhão aos parentes indígenas Kaapó, né, aos quais eu mantenho contato aí, e que estão com um grupo agora de ação e que tem tido uma prevalência grande de casos de Covid. Ainda bem que nenhum evoluiu a óbito. Tá? Aqui nossas ações, né? E aqui o Ano Internacional da Enfermagem. Eu fiz essa arte aqui, essa é essas mãos cruzadas dentro do coração, né? É o símbolo que a OMS construiu para o Ano Internacional da Enfermagem, né? Vidas indígenas importam, vidas negras importam, né? Esse é o nosso ano, vamos protagonizar. Ninguém avisou que seria assim, né? Nós estamos aí, na guerra, mas também nós queremos valorização. Eu vou agora visualizar o chat de vocês e parar a apresentação para a gente conversar se olhando, tá? Se ainda tiver tempo. Certo, professor. Muitos elogios aí da sua palestra, várias pessoas falando que gostaram muito, que foi muito contemplativa a sua fala. E aí tem algumas perguntas, né, que foram surgindo, que eu vou estar fazendo para você, e aí você vai tentar saná-las, tá bom? Tá bom. A primeira pergunta foi da Nessivan Maria, né? Ela faz uma contextualização e no final faz uma pergunta. Os EPIs e a biossegurança é indispensável. Essa foi a maior dificuldade que os profissionais encontraram nesse período de pandemia. Isso contribuiu muito para que vários profissionais se contaminassem e muitos deles acabaram indo a óbito, né? Aí ela faz o seguinte questionamento: será que depois dessa pandemia a enfermagem vai ser vista de outra maneira e valorizada? Então, eu acredito que já está sendo um pouco, né? A gente espera que não seja um modismo temporário, né? Espero que as pessoas não esqueçam desse nosso protagonismo, que não é de hoje, inclusive, né? Então, cabe a nós também ressaltar isso e tirar ganho disso. A gente tem um PL, o projeto, acho que se não me engano, é o 42, o PL do piso salarial. Esses dias atrás eu fiz uma live com um deputado federal, o Edmilson Rodrigues, a enfermeira Nazaré Lima, que é vereadora aqui em Belém, e colocando que a gente tem que fazer, por exemplo, uma marcha virtual para que esse PL do piso salarial possa ser aprovado, dentre outras pautas, né? Os agentes, inclusive no contexto de ação primária, os agentes comunitários de saúde conquistaram várias emendas constitucionais, inclusive 2 emendas constitucionais, né? No qual todo mundo entrava por concurso público. Eles têm 2 possibilidades: ou entra por concurso público ou por processo seletivo público. Eles aprovaram um piso nacional, né? Então, a gente tem que se espelhar na luta deles, inclusive sobre a questão dos agentes comunitários de saúde. As recentes mudanças na PNAB apontaram a possibilidade deles fazerem curso para serem técnicos de enfermagem. Muitos não aprovaram. Eu tenho conversado com algumas lideranças
Eu gostaria que, não da forma que eles estavam colocando, né, mas de que fosse obrigatório todos serem técnicos de enfermagem, fazer o curso para ser técnico, mas fosse voluntário, quem quisesse fizesse o curso, de repente um plus a mais no salário, e isso acompanha o perfil epidemiológico atual, né? A PNAB lá colocando para ele fazer vários procedimentos de enfermagem, ele não sendo da enfermagem, era um erro. Mas ele tendo formação, registro e tudo, o perfil epidemiológico mudou, são idosos, são pessoas acamadas, são doentes crônicos, que não é mais aquela criança desnutrida que precisava só pesar. Hoje a gente tem a questão da obesidade, né? Então o perfil epidemiológico mudou, né? E essa doença também veio trazer outros desafios. Então, assim, eu gostaria que quem quisesse de acesso fosse virasse técnico de enfermagem e também nos ajudar, nos fortalecer nessa luta que eles já são bem experientes e tiveram várias conquistas, né? Eu acho que a gente tem que, inclusive, propagar essa ideia, entendeu? Sim. E aí eu acredito, professor, também, né, enquanto esse processo de formação, né, a gente que ainda está na academia, acho que a maioria que está participando aqui desta live são estudantes, da gente protagonizar também a enfermagem no ambiente de ensino, né, aproveitar as oportunidades que vão surgindo, mostrar de fato, desde a graduação, a importância que tem a enfermagem, né, na mudança dos indicadores de saúde, sociais também, e estar na frente protagonizando também, a partir de eventos como este, né, o sentido que tem a enfermagem nos diversos serviços de atendimento em saúde, né. Nós temos outra pergunta, professor, da Jéssica Xavier, né. Ela pergunta para você como você percebe a saúde mental dos profissionais de enfermagem que estão na linha de frente na atenção primária. E o serviço de atendimento a gestantes, crianças, né, a vacinação, pessoas portadoras de doenças crônicas, se esses cuidados, né, esses atendimentos, eles continuam sendo mantidos. Então, inclusive voltando para a ideia do fast track, né, do fluxo rápido, porque a atenção primária já tem uma demanda, né? Então, a questão dos ambulatórios distritais, né, elas são uma ideia para minimizar para atender os sintomáticos respiratórios e deixar o fluxo do atendimento, né, a vacinação, aos grupos, né, que classicamente a gente acompanha, né, hipertensão, diabetes, né, gestantes, ocorrerem um pouco mais, com mais fluidez nesse contexto, né. Então, assim, acho que hoje, porque já há uma sobrecarga, né, desses profissionais no contexto geral dos públicos que a gente já assiste. E com a pandemia é necessário criar equipes específicas para fazer esses fluxos rápidos, né, voltados para pessoas com sintomas respiratórios, para que possa seguir atendendo o público que normalmente a gente atende, né? Mas, conectando com a pergunta anterior, também de forma protegida, né? Com a máscara necessária, com todos os equipamentos padrões para o atendimento, tá? Desde a recepção, porque não é só, digamos, os profissionais estão na linha de frente, de fato, na assistência e tudo, com mais tempo, mas da recepção, os agentes comunitários de saúde também, e isso racionalizando os EPIs necessários para cada contexto, né? Nos ambientes fechados, a gente tem que reforçar mais ainda essa biossegurança. Certo. Só um lembrete, as pessoas que estão participando, né, que já está disponível o link para você fazer a sua... marcar a sua presença, né, a lista de frequência você pode assinar ela e ao final a gente vai ter o controle disso. Professor, outra pergunta é do estudante de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, Darcio Neves. Ele pergunta quais os movimentos esperados por parte do Ministério da Saúde, ou pelo menos o que desejamos do órgão, né, para este provável novo momento no manejo da pandemia no contexto da atenção primária em saúde. É importante colocar que, por exemplo, durante a pandemia, o funcionamento dos NAS, da Academia da Saúde, saíram várias notas técnicas orientando, né, o funcionamento, a suspensão, ou que foco eles teriam nesse momento, tá? Naquele dado momento, né, os atendimentos eletivos foram suspensos, e aí a questão do fast track, que a gente volta de novo, né, é ainda a principal orientação que se tem para o manejo, né, da pandemia na contenção primária.
E aí, como eu disse, antes tinha o Tamiflu, e agora? Por exemplo, eu vejo assim, diante das evidências que nós temos e dos riscos que a gente tem, por exemplo, os protocolos de enfermagem e os protocolos em geral, em especial de enfermagem, eles poderiam ser mais reforçados, né? Se há uma identificação, digamos, e se é seguro usar, por exemplo, a ivermectina, por que não usar a ivermectina? Entendeu? Desde que as evidências possam mostrar isso daí. E a ivermectina não tem grandes implicações clínicas como a hidroxicloroquina e a própria cloroquina, que já foi, inclusive, já mais descartada, mas tem muita gente que está usando, porque comprou, entendeu? Os municípios compraram. E aí, sem uma avaliação de um eletrocardiograma, né, sem uma anamnese, uma entrevista para ver se usa outros medicamentos, para ver que condições a pessoa tem, é muito perigoso esse uso, né, da cloroquina e hidroxicloroquina, né? Mas eu acho que, independente do contexto de medicamentos, né, a atenção primária, como eu disse, a centralidade na prevenção, na promoção e prevenção, é isso que a gente deve estar focando nesse momento. É a questão da higiene, é o arejamento das casas. Inclusive, a gente tem que apontar estudos, né, que possam estar relacionando, por exemplo, no contexto da pandemia. Como é que isso refletiu nos casos de tuberculose? Como é que se refletiu nos casos de hanseníase, meningite, de doenças cujo meio de transmissão é aéreo, né? Como foi o impacto dessas medidas de proteção contra a Covid-19, como isso repercutiu nessas outras doenças de veiculação aérea, né? Então, o foco da atenção primária nesse momento é a orientação, a prevenção e a identificação precoce dos sintomas e a disponibilidade de testes, né, para que a atenção primária possa fazer os testes. Ok, professor, muito obrigado. O Felipe Jesus, ele fala: professor, gratidão pela palestra, riquíssima e esclarecedora. Gostaria de perguntar se há o uso das práticas integrativas pelos profissionais no uso preventivo e no tratamento das pessoas acometidas com a Covid e se há resultados comprovando sua eficácia. E Redigir lhe agradece. Então, aqui, por exemplo, foi feito muito divulgado, né? Inclusive, nos meus familiares, eles usam, eu não corto isso, né? Que é a mistura do jambu com o limão, né? Mal não vai fazer, gente. Então, por exemplo, a própria cloroquina, hidroxicloroquina, né? Que para a malária serve muito bem, para algumas outras doenças pode fazer uma modulação imunológica, mas um uso contínuo, como na questão do lúpus, né? Ela vem da quina, da casca da quina, que é uma árvore da Amazônia, né? E que foi depois separado os ativos dela para o ativo farmacológico, né? Para fazer hidroxicloroquina, cloroquina, primaquina, né? Todos derivam de uma experiência popular. Então, esse conhecimento deve ser valorizado. E aí, nós, profissionais de saúde, enfermeiros, a gente tem que trazer, por exemplo, o olhar da Madeleine L'Inde, né, na teoria transcultural, né, e ajudar, né, ou verificar as raízes culturais, né, que levam a pessoa a usar aquilo e avaliar o que ela está usando e como isso pode repercutir. Então, não tem como dar uma resposta geral, porque as nossas práticas tradicionais, elas são diversificadas, né? Então, a gente tem que garantir uma segurança nesse uso, né? A partir de conhecer o que é que se está usando, né? Mas a gente não pode ser academicista digamos, e dizer não use, né? Valorizar só aquilo que está ali na farmácia e não sei o que e tal, entendeu? Porque 90% do que está na farmácia vejo uma experiência popular. E aí respeitar também os valores culturais, né, professor, dessa população, né, dessa comunidade, onde nós estamos mais próximos, a atenção primária está mais próxima. Madeleine L'Inde, ela fala assim, na questão de manter, negociar ou reestruturar, né?
A professora Emiko fala na questão da generalidade protocolar também, porque, digamos, o que significa isso? É que, às vezes, a gente também faz abordagens que são iatrogênicas, né, que vão provocar danos. Tem um exemplo que ela coloca que não tem muito a ver com isso, mas só para a gente refletir, que é a questão de você verificar uma moça, uma grávida, foi verificar a pressão numa unidade básica, o enfermeiro verificou, seguiu todo o padrão normal, né, o protocolo de verificação da PA e tudo, mas quando ela chegou na casa dela, ela foi abandonada pelo marido. Por quê? Porque uma muçulmana não pode ser tocada por outro homem que não seja o próprio marido. Então, só para a gente refletir os ritos que cada grupo cultural tem. Né? Certo, só mais uma pergunta da Crislane Aquino. Parabenizo a equipe organizadora do evento, muito obrigado. Obrigado, em nome da Liga Acadêmica de Enfermagem, e ao palestrante pela explanação. E gostaria de saber qual a perspectiva pós-pandemia na atenção primária. O que vai ficar de legado para profissionais e usuários? Olha, o primeiro legado, assim, aí eu volto lá para a HUN1. Eu trabalhei no aeroporto, né, e aí, nessa época, eu estava no posto de primeiros socorros e eu via em português, espanhol, inglês, né, passageiros oriundos de los países e tal, e de repente não era oriundo de los países, era uma pandemia, todo mundo já tinha, e aí reforçava assim, etiqueta da tosse, né, lavagem das mãos. Eu pensei que isso ia ficar popularmente para todo mundo, etc. Mas não ficou muito, né? Mas eu vejo que essa pandemia, ela nos pegou de assalto, né? Como se fala, nos pegou muito fortemente. E creio que, com isso, a questão do uso de EPIs, ele é algo que pode ficar. Até porque foi algo que também a comunidade como um todo hoje usa EPI, que é, digamos, EPI, né? Que é as máscaras, né? E no contexto nosso, eu acho que essa questão da biossegurança e a organização arquitetônica que Florence já se preocupava lá, também deve ser repensada. Ambientes onde a gente possa atender determinados públicos, né? Principalmente com doenças de transmissão por via aérea, né? Então, esses ambientes têm que ser planejados. Espero a incorporação da tecnologia, como eu apontei, tá? Mediando esse atendimento das pessoas, né? Então, os grupos das grávidas, sei que muitas colegas minhas enfermeiras continuaram orientando, tirando dúvida através dos grupos das grávidas, né? Obviamente que tem que ver o limite do tempo de acesso a essas tecnologias. Mas eu também gostaria que a valorização desses profissionais também fosse considerada, né? Fosse um ganho que nós pudéssemos ter a partir desse contexto da pandemia. Como eu falei até na live que eu disse anteriormente sobre o projeto do piso salarial, que depois de uma guerra, os soldados eles são dado medalha, dado prêmios em dinheiro, etc., né? Então, eu espero que nesse contexto dessa guerra que a gente vive, nós também possamos ser valorizados, né, com reconhecimento salarial, reconhecimento de carreira, né, vários reconhecimentos para que esses nossos soldados sejam brindados dessa forma. Né. Espero que essa herança também fique. Certo. Lembrando a todos os presentes, né, que esta live de hoje estará disponível no YouTube da Liga Acadêmica de Enfermagem e Atenção Básica. Então, caso você queira rever novamente essa temática, né, compartilhar com os amigos e aqueles que tenham interesse pela temática, você pode também estar compartilhando, tá bom? E aproveitem para fazer sua inscrição no canal, tá bom? E ativar o sininho. Professor, nós temos mais uma pergunta da Jaqueline Mesquita. Ela pergunta, como o senhor enxerga o momento inicial da pandemia em que houve um direcionamento do fluxo de atendimento contrário do que
do que é desejado como atenção primária e saúde forte, protagonismo da coordenação do cuidado. Seria esse momento inicial um reflexo de que esse protagonismo ainda tem um longo caminho para se consolidar? Então, é uma excelente reflexão, realmente, outro dia nós estávamos até, inclusive, comentando isso, assim, no contexto da rede, centro da rede de atenção à saúde. Eu gosto de corrigir alguns vícios de linguagem, né? Principalmente vocês da Liga, eu acho que é interessante, né, que vocês propagam mais ainda isso, que é a questão do PSF-ESF, né? E a questão que a gente chama ponta para atenção primária. Nem no antigo modelo de pirâmide, a atenção primária era ponta, tá? Ela estava na base da pirâmide. Então, isso é um vício de gestão, é um vício de linguagem que se tem, né? Então, a atenção primária hoje, inclusive no contexto da rede, ela é a base da rede, né? E ela é o centro da rede. Ela é a ordenadora e coordenadora do cuidado, né? Ponto. No entanto, né, no contexto da pandemia, o que a gente viu? A gente viu que essa centralidade não ocorreu, né? Uma orientação também nacional, internacional, na verdade, né? Stay home, né? Fique em casa, né? E isso, vá ao serviço de saúde quando agravar, ao serviço de urgência quando agravar. Né? Isso foi uma medida, né? E aí tem um artigo de março de 2019 na Nature que refletia sobre a questão do isolamento. Né? Olha, nem sabia que vinha aí a pandemia. Né? Mas, por exemplo, Nova Zelândia. Nova Zelândia foi fique em casa, mas o povo respeitou, deram suporte e não precisou muita gente ser contaminada. E está aí, né? Foi o primeiro país a seguir o novo normal, né? Com os protocolos necessários. Mas, o que ocorre? Parece assim que a gente errou. Não, mas por que a atenção primária não atuou logo fortemente? Porque, na verdade, como eu coloquei na apresentação, foram momentos epidemiológicos. Era para que as pessoas realmente ficassem em casa, e aqueles casos não era para deixar gravar, na verdade. Se a gente tivesse teste disponível, era logo para fazer o teste, né? Nos primeiros sintomas. Não estou sentindo cheiro, não estou sentindo gosto, fazer meu teste. Mas a gente não tinha disponível. Eu acho que se nós tivéssemos os testes disponíveis, a atenção primária ela teria uma atuação mais forte naquele momento. E, no caso também dos EPIs, que não eram suficientes para todo mundo, né? Tudo isso fragilizou a nossa atuação mais forte da APS, da atenção primária. Então, e depois que a pandemia se tornou comunitária, não sabia mais de onde vinha, né? Em um dado momento, várias pessoas já tinham se contaminado, né? E que os serviços de urgência não davam conta de atender, então é que se remodelou, se redirecionou para que a atenção primária pudesse atender. Mas também, já nesse momento, já tinham mais EPIs. Então, assim, foram vários elementos que fizeram com que dificultasse um protagonismo muito mais forte da atenção primária no combate, no manejo da Covid-19. Né? E isso é acentuado pela falta de ter um medicamento efetivo e a própria vacinação. Né? Mas, assim, acho que a atuação forte, sem dúvida, foi isso na questão da imunização contra H1N1, né? Para exatamente descartar, fazer o diagnóstico diferencial, né? Entre a Covid-19 e a H1N1. Mas eu acho que é isso. Acho que agora, dando subsídios para a gente, com testes, com EPIs, essa atenção primária tem que atuar fortemente, né? E agora cadastrando os usuários nesse novo modelo de financiamento, etc., né? Certo, professor. Acredito que esclareceu a dúvida da Foi Jaqueline. a Jaqueline Mesquita, né? Isso, a Jaqueline. Professor,
eu, em nome da Liga Acadêmica de Enfermagem, quero agradecer muito, sabe, a sua participação, a sua contribuição nesta manhã para essa discussão tão válida, tão pertinente, né? E já colocamos à disposição, nós nos colocamos também à disposição, caso precise de alguma coisa relacionada ao nosso apoio, tá bom? Nós nos colocamos à disposição. E aí gostaria de abrir um momento para assim, eu fazer as considerações finais aos acadêmicos que estão aqui participando desse momento, né? Falando um pouquinho, eu, como estudante de enfermagem, né, o nosso a nossa atuação desde o primeiro período é voltado para a comunidade, os nossos eixos, que são um tipo de disciplina que é transversal às demais disciplinas, ela é baseada no marco teórico de Charles Maguires, né, e é onde é voltada a aplicação para a realidade, para a comunidade. Então, a gente está muito próximo da comunidade desde muito tempo. E isso tem um novo olhar, né, da gente enquanto acadêmicos, da importância que tem de ver a atenção primária, como você falou, como ordenadora do cuidado, como essa rede que permite a organização desse fluxo de atendimento. E, assim, as pessoas que estão nos escutando agora, os acadêmicos, né, para que eles... Eu não sei como é que funciona, como é que eles enxergam a atenção primária, né, como eles têm observado isso, mas é onde eu consigo observar um protagonismo muito efetivo do enfermeiro, ali está muito presente, tanto na questão de educação em saúde, como na questão do consultório de enfermagem, nas consultas de enfermagem. Se você pudesse fazer uma consideração em relação a isso. Vocês viram, né, aquela foto, né, linda, né? Consultório de enfermagem. Agora a gente tem que pensar também no padrão da biossegurança no contexto das doenças respiratórias, né? Um espaço que a gente possa atender adequadamente, né? E, bem, eu não tenho dúvidas. Eu, assim, a minha militância na atenção primária, eu sempre escolhi a atenção primária, por quê? Porque o meu prazer é evitar que aquelas pessoas que a gente acompanha não precisem de atenção secundária nem terciária. Mas, se obviamente precisa, a minha felicidade é sempre essa, que não complique, né, o quadro de saúde deles. E a gente resolve 80% dos problemas de saúde, né? E eu acho que a gente precisa ampliar esse acesso, né? Que tenha cobertura de saúde da família para todo mundo, mas que, na verdade, né, seja não só essa cobertura, né? Mas o acesso universal e integral, de acordo com a complexidade clínica. E que, vocês vão abordar isso também, a enfermagem já faz muitas práticas avançadas, né? Então, eu vejo que deve ser fortalecido e reconhecido. Agora, me preocupa, digamos, a formação enfermeiro de prática avançada. Você é de prática avançada, eu não sou, entendeu? Pode ter mais estratificação nisso, porque os enfermeiros da saúde da família, eles são de prática avançada, né? Obviamente que precisa incorporar metodologias de a gente ter, tradicionalmente, consultar evidências, né? E fazer protocolo em cima dessas evidências, né? Para nortear o nosso cuidado. Então, a gente é resolutivo. A atenção primária, como vocês viram na minha fala, as enfermeiras visitadoras, enfermeiras distritais, fizeram atuações muito importantes em controle de pandemia, né? Nossa atuação junto à saúde das crianças também é muito forte, através do IDP, né? Através também do pré-natal com as grávidas. Então, tudo isso deve continuar. E, além da hanseníase, da tuberculose, o quão resolutivo nós somos no contexto de saúde, e ver também aquela pessoa com hipertensão ou diabetes que está com seus exames controlados, com nível pressórico alto, e a gente, através de orientações, numa próxima consulta, ver o quanto mudou. Mas importante que a gente também possa usar nossas linguagens padronizadas, fazer, né, da lógica do processo de enfermagem, estabelecer os diagnósticos a partir das necessidades que as pessoas apresentam, né, usando a CIP, né, CIP, CIPESC, NANDA, né, nossos resultados, né, também na CIP, ou NOC, etc., e as intervenções na CIP ou NIC, entendeu? Por quê? Quando a gente coloca esse julgamento clínico de forma padronizada, e estabelece diagnóstico, resultados e prescrição, e avalia de novo depois, a
a gente também demonstra o quanto nós somos resolutivos para o serviço de saúde, principalmente para a saúde das pessoas, né? Então, isso é muito importante e materializa o nosso protagonismo. Bem, elogio muito a iniciativa de vocês. O Daniel, o professor Daniel, sabe, ele esteve aqui conosco no evento, no terceiro Simpósio Paraense de Sistematização da Ciência de Enfermagem, e a gente vai fazer um evento nessa perspectiva também. Eu posso voltar a vez estar em São Paulo, não sei ainda, as disciplinas, algumas são remotas e outras não, né, nesse momento de pandemia, mas a gente vai estar construindo esse evento também. Espero o apoio da Liga, a gente fazer um simpósio regional, né, ou norte-nordeste, ou entre os dois estados, Pará e Maranhão, sobre a questão do processo de enfermagem, tá? E da sistematização. Ok? Bem, espero ter contribuído. Deixo meu abraço de esperança, né? Enquanto a vida há esperança, vamos mostrar o nosso protagonismo e lutar. Na live que eu tinha falado anteriormente, a gente falou em marcha virtual. Vamos nos alertar, de repente, a fazer uma marcha virtual pelo PL do piso salarial, né? E outras lutas que nós podemos estar disponíveis. Pode dar aqui o meu... Quem quiser me seguir no Facebook é o William Borges, ou meu e-mail eu posso estar colocando aqui para outras possíveis comunicações, tá? Agradeço fortemente, parabenizo e bom evento para todos, todas e todos. Tá? Muito obrigado. Iniciando, Júlio, curso de férias, né? Verdade. Nós que agradecemos a sua participação, a sua contribuição, nossa gratidão, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Gostaria de avisar todos os presentes, né, que a partir das 18 às 19 horas, né, 19h30, nós teremos a live com o enfermeiro Josias Botelho, né? E nessa live nós estaremos falando sobre perfil e trajetória profissional na residência multiprofissional e saúde de família, né? Terá como mediador o acadêmico de enfermagem e vice-presidente da Liga Acadêmica, Júlio Dias Brito. Então, vocês são nosso convidado todo especial, tá bom? Às 19h30. Aguardamos vocês lá. Tchau, tchau. Abraços e sucesso no evento. Tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado.